Boa tarde a todos, pessoal. Para nós é uma grande satisfação estar presente hoje. Aqui quem vos fala é Michel Rocha da Silva. Eu sou sócio fundador da Cropsteam. Nós temos aqui o Felipe, que é o PO do portal Foca em IoT. Temos o Rômulo, que é o nosso cientista da computação master da Cropsteam, o cara que manda soltar e manda aprender dentro da empresa. Temos o Matheus também, que é engenheiro agrônomo e ele trabalha dentro da parte de inovação da Foca. Hoje, objetivamente, nós vamos falar um pouco sobre esse case de sucesso, trazendo uma indústria consolidada, uma referência a nível não só nacional, mas também internacional, que é a Foca, e uma startup que tem apenas 5 anos, fundada em Santa Maria por engenheiros agrônomos, e como que essa conexão está fazendo a diferença hoje no campo, a nível de Brasil. Então, para nós não perdermos tempo e extrairmos o máximo desse time de peso, passo a palavra para ti, Felipe, para te contar um pouquinho para nós da história da Foca. Beleza, Michel. Uma boa tarde a todos. A Foca é uma empresa fundada em Panambi, ela está há 78 anos no mercado e ela nasceu como uma oficina de rebobinagem de motores elétricos e ela foi evoluindo conforme a indústria de pós-colheita da cidade ia evoluindo. Panambi é muito famosa por soluções em pós-colheita e ela trouxe muitas soluções voltadas a painéis de acionamentos elétricos, painéis de média tensão, também sistemas de termometria para medição de temperatura na massa de grãos em silos e armazéns. Então, ela veio acoplada juntamente à agroindústria e nos anos 80 ela entrou no ramo de irrigação e começou a fornecer esse tipo de produto e equipamento. Então, ela fornece sistemas de irrigação completo, desde o bombeamento até o pivô. E, com o passar dos anos, ela viu que tinha um produto robusto, consolidado, que trabalhava de forma analógica, e foi feita uma digitalização do mesmo. Então, com essa digitalização, veio as demandas de criar sistema de telemetria, e com a evolução da questão de nuvem, aplicativos, a gente viu a necessidade de evoluir o produto com um portal para o nosso cliente ter acesso à telemetria, comandar, ligar, desligar, ter histórico da operação. E nós lançamos o portal IoT em 2022 para nossos clientes. Então, com isso, a gente começou a coletar dados, informações e começou a observar que tinha uma grande chance de melhorar a experiência do nosso cliente, trazendo uma solução que ensinasse como ele poderia utilizar o pivô da melhor forma possível, tirar o melhor potencial da sua lavoura. Porque é um produto que, se você utilizar de maneira errada, você desperdiça recurso hídrico, energia e ainda vai ter um resultado negativo na safra. Então, com isso, com esse gancho, eu passo a palavra para o Michel apresentar o que a Crops tem feito. Perfeito, Felipe. Para quem não conhece ou nunca viu, isso que está passando aqui, ó, essa ferramenta, ou esse equipamento se chama pivô central. Esse equipamento que faz a mágica, faz chover lá na lavoura. Então, nesse ano, você sabe que nós tivemos mais uma frustração de safra. E aí, quem tem esse equipamento nessa safra, a gente tem casos lado a lado em que o cara colheu embaixo desse equipamento 86 sacos por hectare e fora do equipamento não chegou nem a 25. Então, essa é a diferença que esse equipamento faz e que a Foca traz para a gente. Por que tem essa conexão entre Foca e Cropsteam? A Cropsteam, a sede nossa em Santa Maria, começamos entre engenheiros agrônomos, através de um grupo de pesquisa. Nós somos uma spin-off de um grupo de pesquisa chamada Equipe Field Crops. O nosso grande objetivo é trazer conhecimento para o campo. Então, é como se fosse uma grande barragem hoje às universidades e instituições de pesquisa, onde apenas uma comporta bem pequenininha está chegando lá no campo. O nosso objetivo é acelerar a chegada desse conhecimento lá e transformar isso em maior produtividade e maior renda para o produtor no campo. Então, por que irrigação? Hoje, se nós formos comparar uma média no estado do Rio Grande do Sul, uma média de 20 anos, nós poderíamos estar produzindo, ou nós deixamos de produzir na média dos últimos 20 anos, 50% do potencial de soja, por falta de água. Se nós tivéssemos água, nós poderíamos produzir 50% a mais. Por conta disso, nós desenvolvemos, então, esse modelo que se chama Water Crop, e aí nós fizemos, então, a integração junto com o sistema da Foca. A gente brinca muito, a Foca fabricava as Ferraris, e agora a gente está entregando o Michael Schumacher para pilotar essa Ferrari, né? Então, a gente tem, então, o melhor possível para chegar lá e entregar o melhor produtor.
E o cara que que teve a visão de fazer isso foi o Matheus. O Matheus foi o cara que enxergou isso e que aproximou os times, né, da Foca e da Crops. Então, conta um pouquinho, Matheus, como é que foi isso? Perfeito. Boa tarde. Primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, o espaço para comentar como que aconteceu essa caminhada, né? Como que aconteceu essa história, como que surgiu a demanda. Basicamente, como o Felipe explicou, a Foca já tinha o pivô de irrigação dentro do seu portfólio, um equipamento automatizado, um equipamento que, junto com o portal IoT, então, foi digitalizado. E a gente percebeu que se tinha uma demanda, então, de orientar os clientes, os agricultores, de como utilizar, né? Como irrigar e quanto irrigar. Então, pensando em desenvolver isso internamente, dentro do setor de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Foca, a gente viu que precisaria de um banco de dados muito robusto e anos de experimento para chegar a um algoritmo, algum sistema de recomendação de irrigação confiável, né? Então, a primeira ideia que a gente teve foi procurar as universidades, né? Então, grupos de pesquisa, procurar professores que orientavam trabalhos de mestrado, doutorado, de engenharia agrícola, agronomia, ciência do solo, para tentar formar esse banco de dados e desenvolver essa nossa tecnologia. E durante essas conversas com os professores, com grupos de pesquisa, então, o professor Alencar, que é um dos coordenadores da equipe Field Crops, qual o Michel comentou anteriormente, ele nos passou o contato do Michel e que sugeriu que a gente conhecesse, então, a Crops Team e as ferramentas que eles tinham em desenvolvimento, né? Então, após isso, foram colocados em contato tanto a Crops quanto o pessoal do portal. Se viu que tinha o desenvolvimento que a Crops fez, ele já foi pensado numa possível integração com uma empresa, né? Então, já tinha um caminho trilhado, né? E permitiu, essa parceria permitiu então que a Foca ofertasse um software como serviço, e essa é uma ferramenta que proporciona então sustentabilidade para a agricultura, para os nossos clientes, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e econômico, né, que ele vai utilizar melhor os recursos, água, energia elétrica, e vai ter resultados produtivos superiores também, né? Perfeito, Matheus, perfeito. É importante ressaltar, acho que é importante essa Ferrari que a gente desenvolveu, que hoje está dentro do portal, a gente tem que agradecer muito aos incentivos que principalmente a FAPERGS fez. Então, essa Ferrari, ou esse piloto da Ferrari, ele foi financiado em partes pelo programa Inova Agro, então, da SICT junto com a FAPERGS, né? Então, nós temos que agradecer, aproveitar esse momento para fazer esse agradecimento. E aí o Matheus comentou sobre preparar o terreno já para fazer essas integrações, né? Então, nós éramos 3 engenheiros agrônomos, o Michel, o Eduardo Lago e o Eduardo Wink. Não sabíamos nada de integração. Eu lembro uma vez que falaram em API para a gente, e nós não falamos que não sabíamos porque ia ficar muito feio, né? E aí nós, só se olhamos e matamos no peito, depois fomos procurar API, o que significa, né? Aí o Rômulo, em 2021, nós fundamos a Crops em 2020. 2021, Rômulo, nosso grande conhecido de pesquisa, vem a fazer parte da Crops, né? Trouxemos o Rômulo para a sociedade. E aí o Rômulo que foi uma virada de chave para a gente conseguir ter esse piloto pronto agora, né? Para sair pilotando junto com as Ferraris que a Foca fabrica. Bom, né, pessoal, quando eu entrei na empresa, era só agrônomo, né? Não tinha mais nada além de agrônomo lá dentro. E então, né, alguém da computação, mas não foi tão complicado assim. Eu já tinha contato com o Michel ali desde 2012. Eu já participava com todos eles de grupo de pesquisa da universidade, né? Então, um pouco depois de 1 ou 2 anos que vocês abriram a empresa, né, Michel, eu entrei junto e me tornei sócio, né, e aceitei a cadeira de diretor de tecnologia da empresa, né? Claro, né, uma pessoa da área da computação, ela começa a pensar em várias coisas em paralelo, além de só vamos produzir um produto para a área agrícola, né? Uma das coisas que eu pensei foi essa questão. O nosso cliente final pode não ser apenas um produtor diretamente, né? Pode ser que nós tenhamos outras empresas interessadas em utilizar o nosso serviço, a nossa tecnologia, internamente dentro da plataforma deles. Uma coisa que eu achei muito interessante, assim, trabalhando não só com a Crops, mas antes de entrar na Crops com outras empresas, é que a maioria delas da área de agronegócio, quando elas começam a pensar em entrar na área de tecnologia, elas estão muito focadas em vou criar a minha própria plataforma, eu quero ter a minha própria plataforma para poder colocar os meus serviços lá dentro. O problema é que o produtor vai ter 20 plataformas desse jeito. Como é que o produtor vai gerenciar tudo isso
para trabalhar na fazenda. Vai acabar adicionando mais trabalho na mão dele, né? Então, eu conversei com os rapazes e eu coloquei para eles que era interessante ter uma API, era muito importante para a gente conseguir ter clientes B2B, né? Isso é um fator fundamental para tu poder escalonar o produto, além de atender localmente, né? Porque nos permite abraçar outras empresas, né? E, com isso, a gente conseguiu atender a Focking, né? Que a Focking, eles tinham a capacidade de produzir pivôs, mas eles não tinham a capacidade de decidir com o software quando que o produtor deveria irrigar, que é um know-how que demanda muito conhecimento da parte agronômica, da parte de climatologia, de como a planta se comporta e outras informações do solo, né? Perfeito. Tia, vou aproveitar então agora, eu sei que o Lauro, que não é agrônomo, mas é engenheiro agrícola, está aí junto com a gente hoje. O que é API, Rômulo? Vai que tem mais algum agrônomo aí que nem eu, que não sabia o que era, né? Me perdoem, porque eu tenho essa sensação de que todo mundo sabe disso. Mas a API é uma interface para o programador. Application Programming Interface. É uma interface, como a interface gráfica para nós humanos interagir, só que é uma interface por onde o código de um outro programa interage com um outro programa. Então, no nosso caso, nós fornecemos a tecnologia para tomar decisões sobre irrigação, né? E a interface da Focking, por exemplo, manda informações para essa API, informações como os dados meteorológicos e quando que foi feita a plantação, qual que é a cultivar que está sendo plantada, quais as características do solo, né? E o nosso modelo lá faz o trabalhinho de moer esses dados e devolver para o produtor ali na tela dele, né? No caso para a Focking, qual que vai ser as datas que o produtor vai ter que irrigar. Daí uma coisa interessante, né, Michel, da gente ter integrado esses dois serviços, que é uma coisa muito bacana de tu ter um serviço à venda como uma API, é que além de tu colocar todas essas possibilidades numa única plataforma, por exemplo, né, uma empresa vir e abraçar todos os serviços de várias empresas, não é simplesmente uma conta de 1 mais 1, né? Acaba que 1 mais 1 nesse resultado final vira 3, porque a plataforma da Focking tem capacidade de automatizar o pivô, né? Eles conseguem realmente mexer no pivô lá e dizer para o pivô, ó, liga. E nós temos a capacidade de dizer quando irrigar, né? O maior problema, por exemplo, nós não temos como atingir todas as marcas de pivôs por aí e automatizar esses pivôs por conta própria, né? Com o que nós fizemos com a Focking, o produtor tem a capacidade de deixar no piloto automático, praticamente. Ou então só decidir confirmar as irrigações e o pivô se virar para fornecer a quantidade de água que o modelo sugeriu para ser irrigado. Perfeito. Só para contextualizar um pouquinho mais, depois eu gostaria, Felipe, que tu acrescentasse um pouco mais sobre a plataforma da Focking. Agora, nesse Expo Direto, conversando com um produtor que tem um sistema antigo de monitoramento de irrigação. Tem um pivô que está com um sistema antigo. Como que ele faz para o pivô funcionar? Ele tem que pegar, vai de noite, porque é mais barato para irrigar de noite. Tem um horário que não pode irrigar, porque a gente na cidade está usando mais luz, então o produtor não pode irrigar nesse momento. O cara sobe na moto, vai lá no pivô, desce da moto e liga o pivô. Se ele tem 3 pivôs, ele sobe na moto de novo, vai lá no outro pivô, liga. Chegou lá na esportiva, eu tô cansado, chegou lá pro Bruno Roga. Eu não quero mais saber de ligar e desligar pivô, subir na moto para fazer isso. Eu quero automatizar o sistema. Então, isso só para entender a importância de ter tudo isso integrado. Então, com o celular agora, esse produtor, ele vai conseguir ligar e desligar o pivô de casa. Ele liga e desliga de casa. Ele consegue saber quanto e quantos milímetros ele tem que irrigar, tudo de casa. Então, vejam a diferença que isso faz na vida do produtor. É o tempo que ele deixa de estar, de repente, junto com a família, de noite, ele tinha que ir lá ligar pivô. Agora não. Agora ele pode estar com a família, liga, desliga pivô e está junto ali, brincando com os filhos, né, Felipe? Então, fala um pouquinho mais do portal, Felipe, porque o que é fantástico do portal é que ele é uma ferramenta que está aberta para levar cada vez mais comodidade e facilidade para o produtor no campo. Então, o portal IoT ele não atende na Focking somente o segmento de irrigação. A gente tem o segmento de sistemas de termometria, que ele abraça também, parte de energia fotovoltaica, gestão de energia e também a questão de outorga, que é o controle do bombeamento do pivô, que você também tem uma demanda hídrica que você pode utilizar e se você ultrapassa, você tem uma multa.
Então a gente também tem esse sistema do bombeamento que faz esse controle. E a gente criou uma plataforma bem robusta e cada vez mais a gente tem acoplado equipamentos, sensores, outras APIs, e a gente tem aberto o sistema para outras startups também que tenham algo que possa agregar valor para os nossos clientes. E como a Cropsteam fez o desenvolvimento da parte do manejo muito bem, foi uma startup que a gente viu o potencial, então foi só acoplar, adequar o nosso lado do portal, adequar a API deles e fazer essa integração. E isso funcionou muito bem e a gente tem já resultados práticos e vários clientes agora que estão fazendo uso dessa integração. Boa, Felipe. Agora, já passando para a parte final, Tia, nós gostaríamos de dividir com vocês um case para dar números, né? Então, o que esse sistema agrega para o produtor? Tia, o primeiro, a gente tem que se preocupar muito com a água. Então, primeiro ponto, a gente aumenta a eficiência do uso da água. Ou seja, sem um sistema de monitoramento que indique quantos milímetros e quando irrigar, a gente tem uma eficiência do uso da água que fica em torno de 5, 6 quilos de grão produzidos a cada milímetro, irrigado mais chuva. Quando a gente passa a ter um monitoramento como esse, essa eficiência do uso da água passa a aproximadamente 9 milímetros. Ou seja, com a mesma quantidade de água, a gente consegue produzir mais quilos de grão. Isso é a sustentabilidade na prática. O que o piloto junto com a Ferrari podem fazer para o produtor? Isso aqui é a mesma cultivar de soja, isso aqui é longe daqui, é Larinos, Minas Gerais. 2 pivôs semeados com 3 dias de diferença, isso é bem pouco pensando numa lavoura comercial, né? Então 3 dias de diferença, a mesma cultivar. Uma irrigação de diferença. Ou seja, o produtor passou lá, achou que não precisava irrigar, apalpou assim, achou que estava muito bom, não vou cortar a irrigação desse pivô. E um pivô já tinha passado a irrigação, ele não cortou. Essa irrigação, no momento crítico da soja, teve um impacto de 21 sacos de soja. Porque não é uma irrigação que faz diferença, mas sim a quantidade de água que baixou do limite crítico no solo. Pela demanda atmosférica de 10, 12 milímetros por dia, se o pivô tem a capacidade de irrigar 10 milímetros, eu posso irrigar todos os dias e eu não vou conseguir suprir a demanda da planta. Então, um dia que baixou do nível crítico, essa planta fecha o estômago, pensando num termo mais técnico, fechando o estômago não tem fotossíntese. Não tem fotossíntese, não tem produção de grão. Então, uma irrigação significa 10, 12, 15 dias uma planta em deficiência hídrica. O impacto prático disso é 21 sacos de hectare, nesse caso. Então, esse é um exemplo prático, então, do que essas parcerias entre empresas sólidas, consolidadas, como a Fokin, e startups podem estar trazendo para a agricultura. Para finalizar, Matheus, gostaria que tu comentasse os futuros passos agora, o que a gente tem para os próximos momentos, antes de nós finalizarmos aí a nossa fala. Certo. Então, agora, após a integração da plataforma da Crops no portal Fokin IoT, a gente está disponibilizando então para os clientes. Já temos clientes piloto, tem áreas rodando. Então, o potencial é nós aumentar esse número de áreas de pivôs com a consultoria e cada vez mais crescer a sustentabilidade e a eficiência dos sistemas produtivos do pivô de irrigação. Fantástico. Pessoal, muito obrigado. Agradecemos a atenção e estamos à disposição aí para trocar uma ideia depois. Um abração.